Salve, salve, rapaziada, sou eu, Leandro Pinheiro, novamente na área com uma lâmpada a menos aqui no cenário, e hoje a gente vai falar aí sobre Convolt, mas a gente não vai instalar nem baixar dessa vez o Trial. Eu consegui com um parceiro aí da Convolt, que também é parceiro nosso, o executável da versão full do Convolt Data Protection, e aí eu vou mostrar aqui para vocês como é que você baixa se você tiver um contrato lá na Convolt, como é que executa ele, como é que você gera um Media Kit full completo, que aí vai servir para você instalar qualquer componente do Data Protection em qualquer host aí do teu ambiente. Mas isso você já sabe só depois da vinheta. Então é isso, pessoal, estamos aqui no desktop, eu estou aqui no site da Convolt. Se a gente olhar aqui, nós temos o Data Protection, que é um dos produtos deles, e para a gente conseguir o Media Kit de instalação, a gente tem que vir em store.convolt.com, e aí nós temos aqui dentro do Store os Media Kits, né? E a gente pode baixar o Media Kit mais recente, que é a versão 11.26, só que se eu clicar aqui em Download, ele pede um login, e eu não tenho esse login porque eu não tenho nenhum contrato de suporte com a Convolt. Então, por isso também eu não vou disponibilizar para vocês o arquivo executável. E aí, se você é cliente da Convolt, você vai usar o seu usuário para baixar e instalar de acordo com as instruções que eu vou mostrar nesse vídeo. Então, beleza, pessoal, eu estou aqui com o Convolt Media 11.26, eu vou dar um duplo clique nele. Ele vai pedir aqui para aceitar a elevação. Vai abrir para a gente essa janela aqui, onde ele pede para a gente escolher o local de instalação. Eu vou dar aqui um extract. Aí no segundo passo ele pede para a gente escolher o idioma, tá? Eu vou escolher o inglês, que das opções aqui é o que eu domino. Domino. Next, I agree, nos termos de licença de uso. Next. Aí ele pergunta se eu quero instalar o pacote nesse computador ou em outro. Eu estou aqui no Windows 10, que não é suportado, tá? Tem que ser um Windows 7, então eu vou marcar Download Package to Install on a Different Computer, para que eu possa gerar um Full Media Kit. Então, Next. Aí ele tem aqui, pessoal, com as suas plataformas, né? A não ser que você vá instalar ele no Linux, eu recomendo você marcar o Windows 64 e essas duas últimas opções aqui. Aqui eu poderia também baixar os componentes para outros sistemas operacionais, mas na hora que você já está com ele instalado, se você for instalar em algum desktop, algum computador remoto, cujo sistema operacional ele não tem nos pacotes, não se preocupa que ele vai baixar e instalar da internet, contanto que o servidor tenha acesso à internet. Então eu vou marcar isso aqui, dar um Next. Eu vou marcar Full Media Kit, incluindo aqui os SQLs. Vou dar um Next. Ele pede para escolher o Maintenance Release, né? Eu posso escolher as numerações que estão disponíveis aqui, ou marcar para ele baixar com a última. Então eu vou marcar a última, vou dar um Next. Aí ele pergunta aonde eu quero baixar. Eu vou colocar aqui um outro HD. Vou colocar underline full, já que eu tenho várias aqui no meu computador por causa dos labs que eu estou fazendo desses vídeos que eu estou gravando, só para eu saber que esse aqui é um Full Media Kit. Vou até botar Full MK aqui. Vou dar aqui o Next. E aí, pessoal, é só aguardar o download concluir. Beleza, pessoal, ele terminou aqui de fazer o download, tá? Então eu vou acessar aqui o meu servidor com Remote Desktop. Aí, pessoal, é o seguinte, aqui no meu servidor eu já tenho o arquivo de instalação, tá? Lembrando que o requisito para você instalar o Convolt são 32 GB de memória RAM, 8 vCPUs ou 8 CPUs cores, né, físicos, caso você esteja instalando em Bare Metal, e tem que ter 2 teras de disco, tá? No meu caso aqui, como é um lab e é só para fazer o vídeo, a minha máquina está com bem menos recursos, ela está com 4 CPUs, 16 GB de memória, um disco de 150 GB para o sistema operacional e um de 200. Então eu vou acessar aqui onde eu tenho os arquivos. Eu já copiei aqui a versão full, tá? Que eu já baixei anteriormente para cá e vou iniciar o instalador. Aí ele pede para escolher o idioma, tá? Os idiomas disponíveis são esses que estão aqui. Então eu vou escolher o inglês, que é o que tá mais fácil aqui para mim. Ele pede para a gente aceitar os termos de uso. Vou dar aqui um Next e instalar os pacotes nesse computador. Então eu vou dar um Next. Até aqui, pessoal, ele foi igual ao vídeo do Trial, né, que eu já lancei aqui no canal. Só que aqui na versão full, na versão para quem comprou e tem assinatura do Convolt, né, é um pouco diferente. Então você pode criar um novo Concel, né, entrar um Concel existente para ser um servidor de algumas das funcionalidades, como por exemplo o Media Agent, um Access Gateway, esse tipo de coisa. Ou eu posso dar o
Advanced Section aqui e escolher o componente que eu quero. Como esse é o nosso primeiro servidor, eu vou dar aqui Create a New com Cell e vou dar um Next. Aí, esse servidor, o que ele vai ser? Ele vai ser um All-in-One ou ele vai fazer parte de um cluster? Nesse vídeo aqui, pessoal, vamos instalar o nosso servidor como All-in-One, onde a gente vai ter todas as funcionalidades rodando numa única máquina. Como a gente ainda não chegou na parte de failover, a gente não vai marcar aqui, fazer desse servidor um failover node, mas quando a gente for instalar a parte de failover, aí eu vou revisitar e vou marcar isso aqui com vocês, tá? Por enquanto, só marco o All-in-One para a gente poder prosseguir com esse vídeo. Outra coisa, pessoal, ele demora pra caramba para fazer as ações aqui, então eu vou adiantando e comentando só as partes que são necessárias. Aproveitando aqui, pessoal, eu queria dar uns recadinhos para vocês enquanto ele está nos pré-requisitos. Se você está sempre aqui no canal, não esquece de se inscrever, dá um like, comenta, assiste o vídeo todo, que isso ajuda bastante o engajamento e o YouTube a entender que o canal e o vídeo são legais e indicar para mais pessoas. Se você quiser ajudar a gente financeiramente, que não seja se tornando membro aqui pelo YouTube, tem os links na descrição de outras formas de apoio, e se você for comprar alguma coisa no AliExpress, entra pelo meu link de afiliado para que eu ganhe uma comissão e você não paga nada mais por isso e ajuda o canal. Então é isso, pessoal, ele terminou aqui, tá pedindo o diretório de instalação do Convolt, você pode escolher o disco, mantém o diretório padrão, então eu vou instalar aqui no C, dá um Next. Ele pede para selecionar a pasta de cache, né? Então eu vou colocar a pasta de cache aqui no outro drive, no Drive E. Ele fala aqui que a gente precisaria de pelo menos 200 GB livres, mas tá ok. Eu tenho menos, mas é só para fazer um lab mesmo, dá para seguir assim. Ele pede o local de instalação do SQL Server, eu vou instalar no C também. Ele pede o local da Content Store, essa daqui eu vou botar no E. E aqui ele pede o caminho do Disaster Recovery, tá? Eu posso usar um caminho de rede ou um caminho local. Nesse caso aqui eu vou usar um caminho local. Vou escolher o Drive E, e aqui no Drive E eu vou criar uma pasta chamada DR. Agora vou dar um Next. Eu não vou marcar aqui para ele configurar o Proxy Service. Vou dar um Next. Ele dá aqui um overview, tá? Do que as coisas que a gente vai instalar, quais são os componentes, e também os requisitos e as configurações e os pacotes que ele vai fazer. Vou dar aqui um Next, e aí é só aguardar essa instalação, tá? Beleza, pessoal, ele terminou aqui a instalação. Vou dar aqui um Finish. É importante que você tenha o Chrome instalado na sua máquina, ele seja o browser padrão, porque aqui no Internet Explorer não funciona muito bem, tá? Aí nesse primeiro acesso, pessoal, ele vai pedir pra gente criar uma nova conta, então ele pede um e-mail, tá? Vou colocar aqui qualquer coisa, admin@l.com. Esse cara aqui vai ser o e-mail, mas o usuário é admin para logar. E aqui eu vou colocar a senha desse usuário admin, que é aquele meu password, create account. Beleza, pessoal, depois que ele termina de criar o usuário, aí ele vai para a tela de login aqui. Essa interface é o Convolt Command Center, que é a interface web. Então é só colocar admin e a senha que a gente acabou de criar. Beleza, ele está dizendo que eu não tenho uma licença válida e que ele vai funcionar até o dia 10 de setembro de 2022. Aí eu coloco aqui add a storage pool para adicionar um disco, né? Como esse Convolt, ele também é o Media Server, né? O Media Agent. Aí eu tenho aqui, ó, dentro do próprio servidor, as pastas que eu posso colocar, mas se eu quiser instalar um novo Media Agent, o segundo Media Agent, para ter as bibliotecas, é só clicar aqui em mais, colocar o hostname, usuário, password, que ele instala Media Agent nessa outra máquina, e a gente pode usar ela para comunicar com o nosso storage, tá? Então aí eu posso ter uma unidade de rede mapeada para um storage, posso ter uma HBA, posso ter uma SAN, posso ter um iSCSI, então aí varia o método que eu vou pegar e montar o diretório do storage no Media Agent para poder usar ele como armazenamento dos meus backups. Então, no caso, eu não vou adicionar nenhum outro, então eu vou escolher um disco local do meu próprio servidor. Então, vem aqui Backup Location, vou colocar Browse. Aí ele vai listar aqui as unidades, eu vou clicar aqui na unidade E, New Folder, vou colocar aqui, por exemplo, Convolt. Dá um save. E aqui no Deduplication Database Location eu vou também escolher o Drive E. Vou dar uma nova pasta aqui. Vou colocar uma folder chamada DDDB. Dou um save. Aí beleza, ó, clico em save aqui. E aqui é o seguinte, pessoal. Agora ele pede pra gente criar um server plan, que é um plano de backup. Como a gente ainda tem que entender o que é um plano de backup, eu vou recomendar para você que só dê um save aqui. Esse plano ele pode ser apagado ou modificado depois. Então, quando a gente tiver um vídeo falando sobre o plano de backup, aí a gente pode revisitar essa seção aqui, tá?
Aí beleza, pessoal, ele cai aqui numa seção de ferramentas, né, onde eu posso clicar e fazer alguns wizards de configuração, ou posso clicar aqui também nas dashboards, né, e verificar informações do meus ambiente de backup, né, o número de servidores, de usuários, de máquinas virtuais, servidores de arquivo, laptops, máquinas de infraestrutura, quantos jobs eu tenho configurados e rodando, o estado do SLA, né, se eu estou com todas as minhas máquinas que deveriam estar protegidas com a proteção em dia. Temos aqui a parte de protection, né, onde a gente pode escolher virtualização, sistema de arquivo, database e laptops. Então tem outras coisas aqui que a gente vai revisitar, né, e falar sobre elas nos próximos vídeos, para que esse vídeo aqui não saia muito do foco da parte de instalação. Beleza?